Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com uma convidada muito especial. Vamos falar com Carol, do canal Talk to Carol. E, bom, Carol, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer receber você aqui no meu canal hoje. Richard, eu que agradeço. Eu que agradeço, muito grata pelo convite. E vamos ver, né, como é que vai ser hoje. Muitas perguntinhas sobre língua portuguesa. Vamos ver. Claro, com certeza. Bom, eu estou seguro que vai dar certo, né? Vai Vai dar ficar certo. muito legal. Vai Então, ficar. mas antes do que nada, a primeira coisa é, bom, você poderia se apresentar para a gente, falar de onde você é, um pouco do seu perfil, seu canal e os outros recursos que você proporciona? Sim. Então, o meu nome é Caroline, mas eu fico muito confortável quando todo mundo me chama de Carol, porque é assim como os meus amigos me chamam e assim que os meus alunos me chamam. Eu Tá. comecei a dar aulas de português para estrangeiro pela plataforma iTalk, quando eu era estudante. Na verdade, eu acho que eu ainda sou estudante da língua inglesa e da língua espanhola, mas eu iniciei na plataforma como estudante e depois de um tempo, depois de 6 meses, eu percebi, como já tinha ganhado confiança dentro da plataforma, estava me sentindo mais confortável, e aí eu vi a possibilidade de me tornar tutora da comunidade dentro da plataforma. Para mim foi uma boa opção, porque eu conseguia, é uma forma de pagar as minhas aulas também como aluna, Hum, e com o tempo, hoje eu tenho mais de 1.000 aulas dadas dentro da plataforma, e com o tempo eu percebi que era um grande prazer para mim. Então, se tornou assim um grande hobby e uma forma incrível, né, de conhecer pessoas de diferentes culturas e estabelecer vínculos de amizade, né? Eu já encontrei alunos que vieram aqui para o Brasil e nós já nos encontramos. Então, assim, foi, além de ensinar, me trouxe, assim, pessoas incríveis para a minha vida. Então, tá. Que é, legal. Adorei. E, bom, realmente adorei uma parte da sua resposta onde você falou que você ainda está aprendendo inglês, porque eu acho que isso está certíssimo, né? Que a gente nunca deixa de aprender um idioma. Ou seja, acho que Steve Kaufman falou que o idioma é a única coisa que você começa a aprender, mas nunca termina, né? Mas nunca deixa de aprender, né? É é bom isso. estar nesse local de humildade, né? Quando você está aprendendo. Por mais que você seja um aluno já Avançado. avançado, né? Você sempre tem que estar naquela cadeira de humildade, né? Você sempre vai estar Isso. aprendendo algo novo. Exato. Com certeza, eu concordo 100%, isso é certinho. E, então, você tem o seu perfil no Instagram, onde eu te conheci, você tem tutora no iTalk, isso é muito legal, e você tem o seu canal no YouTube, então você Foi. está ensinando de várias formas, né? Mas, em geral, qual é a sua técnica preferida? Você acredita mais na conversa, você ensina a gramática, ou seja, como você ensina aos seus alunos? Então, eu acredito muito na imersão, né? Tá, E então eu comecei e ainda sou tutora da comunidade, e eu acho que o maior benefício que eu trago para os meus alunos é essa naturalidade no aprendizado. Então, eles percebem que realmente eu tenho muita paciência, eu tenho muita gentileza com o processo de cada um, e, e eles conseguem entender, e eu consigo também adaptar o meu português ao nível de cada aluno. Então eles que conseguem, legal. então eles conseguem entender que hey, eu consigo viver a língua, porque eu acho que basicamente é isso. Enquanto você não vive a língua, você não experiencia, você não se conecta, então não faz muito sentido você aprender a gramática, né? Então, para mim, pelo menos, e pelo menos na didática que eu levo para os meus alunos, tem muito isso de sentir, de viver. Então, por isso que a maioria, a gente acaba estreitando laços, se tornamos amigos, porque você começa a viver e sentir, nossa, faz sentido eu aprender português. Nossa, eu consigo me comunicar com ela, né? Então, na maior parte da minha aula, eu não ensino gramática, eu ensino sempre o português dentro de algum contexto.
E lógico que eu tenho ferramentas, né, para trazer algum tipo de estrutura, isso com certeza. Mas são sempre coisas para acessórias, né? O esqueleto, ele está ali disposto a ficar 30 minutos, 45 minutos praticando, né? Praticando o português que ele já tem, só que ele tem vergonha, né? Ou insegurança de usar. Sim, claro. Bom, que bacana. Eu adorei que você falou que você vive nesse idioma, né? Ou seja, às vezes eu falo, eu preciso estudar o idioma, mas realmente eu prefiro dizer, eu simplesmente estou vivendo nesse idioma. Eu estou fazendo as coisas que sempre faço, mas em esse idioma, né? Ou seja, acho que viver o idioma é muito melhor, é uma mentalidade muito mais gratificante do que dizer, bom, eu preciso estudar cada noite, cada dia, pelo resto da minha vida. É simplesmente... É pesado, né? Sim, é muito pesado. Mas viver no idioma e simplesmente sentir essa ligação com a cultura, isso é muito mais legal, né? Sim, e eu percebo muito isso, eu fico muito grata, que eu percebo o meu índice de recorrência é alto. Então, os alunos, eles fidelizam bastante comigo, e eu percebo que é pela essa leveza, né? Às vezes o aluno fica 60 minutos, Richard, falando português, ou me escutando. 60 minutos é muita coisa, 30 minutos, né, do seu dia já é um tempo considerável. Já é. E já é. E tem alunos que optam por 2 vezes na semana, 30 minutos, 45 minutos, alguns 1 hora. E eu percebo que eles entram leves na aula e eles saem leves. Então, não é aquela coisa tipo, nossa, eu passei 1 hora estudando. Sim, claro. É leve. E aí, quando ele sai feliz, sai sorrindo, né, confiante, eu percebo, nossa, missão cumprida, né? Sim. Ele viveu a língua. 1 hora do Claro. dia dele. Que legal. E como você falou que as suas aulas são leves, eu acho que o seu perfil no Instagram também é um pouco leve, né? A Luan também tá querendo Ibope, ele quer sair como herói. Hã? Acho que ele quer sair como herói. Mas você acha que foi numa parada só pelo tema ou porque ele tem alguma coisinha Eu não acho embutida que pela nada se resolve assim. Com certeza. Você acha que ele tem alguma coisa a ver? Eu acho que ele sabia que ele ia ganhar ali. Porque você está postando vídeos, reels, que são um pouco mais engraçados simplesmente para aprender com esse jeito mais leve, né? Então, mas realmente as redes sociais, as mídias sociais têm essa má reputação de ocupar todo o nosso tempo, né? Ou seja, as pessoas sempre estão passando horas nas mídias sociais e gastando o nosso tempo, né? Mas realmente acho que é muito bacana, muito legal o que você está fazendo de proporcionar conteúdo nas mídias sociais para se você está no Instagram, você não está perdendo o seu tempo, você está praticando, mas sem perceber, né, que você está praticando. Então, eu queria te perguntar se isso foi a sua ideia, por que você acha que as mídias sociais são uma boa forma para ensinar os idiomas? Eu acho, começando pela última pergunta, eu acho que às vezes a mídia social ela é uma boa forma de você se conectar a outras culturas na sua zona de conforto, né? Então, às vezes na sua cidade você não puxando um pouco para o português do Brasil, né? Você não vai encontrar nenhum brasileiro ou um nativo da língua portuguesa, né? Você não vai encontrar por diversos motivos. Então, com a mídia social você se sente inserido em qualquer tipo de mundo, né, que você escolha viver, né? E respondendo a primeira pergunta, porque eu criei também no Instagram o perfil Talk to Carol, foi porque, como as minhas aulas eu não encho de conteúdo dos meus alunos, lógico que eu levo uma estrutura, eu sempre trago feedbacks, faço as observações das coisas que eles podem melhorar, enfim, errinhos, assim, mas é 20% da minha aula. Então, o meu foco não é trazer realmente pesar a aula, né? Trazer muitos conteúdos. Então, às vezes eu senti uma carência de oferecer esse tipo de conteúdo pós a aula. Então, sempre quando eu tinha uma aula, eu falava assim, olha, você conhece, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Talk to Carol. Dá uma olhada. Eu acho que você vai gostar. Então,
depois eu recebi vários reportes de alunos que eles falavam, ai, Carol, todo dia quando eu acordo e eu começo a minha rotina de estudos, ou eu tenho nas minhas primeiras rotinas da manhã, eu entro no seu Instagram e vejo uma dica. Então, ela lia um post por dia, né? Então, uma vez por dia, ela aprendia uma palavra em português do meu perfil, e é lógico que era diferente porque ela me conhecia já, né? Então, tinha uma relação já pessoal, né? Tipo, nossa, eu conheço a Caroline, eu conheço a Carol. Claro. Se eu não entender, eu pergunto em aula para ela. Sim, acho isso muito legal. Acho que o Instagram é perfeito para essas dicas do dia, né? A palavra do dia, algo assim, né? Não uma lição completa da gramática, mas algo bem curtinho que você pode captar, receber e entender bem rapidinho. Eu realmente gosto mesmo de usar o Instagram para o meu aprendizado do português também. Isso é muito legal. Fora os memes, né? Tem muitos alunos meus que gostam de memes, então eles entram no Instagram e ficam procurando memes brasileiros. E né? Aí aprender pelo humor, igual você disse, né? Super funciona. Que legal. Super funciona também. Então, Carol, você falou dos seus alunos no iTalk e eu gostaria de saber qual é a principal razão pela qual os seus alunos querem aprender o português. Então, cada um vem com um motivo diferente. É uma pergunta que eu sempre faço. Algumas pessoas têm uma curiosidade inata pelo Brasil, mas assim, nossa, Carol, eu sempre quis conhecer o Brasil. Não tem uma origem, assim, né? Muitos é por conta do amor, né? Sempre tem o cônjuge brasileiro. Muitas pessoas, muitos também profissionais, né? Que trabalham com a América Latina e precisam, né? Querem se desenvolver para conversar com o escritório, que é no Brasil. E o que mais? E muita gente também tem o sonho de visitar o Brasil, né? E quer se comunicar. Né? Quer estar aqui? Não, cara, eu quero conversar. Quando eu chegar no Brasil, eu quero viver. E fora as pessoas que gostam da sonoridade da língua, né? Através da arte, através da música, se identificam e querem falar português, né? Especificamente do Brasil, com esse sotaque do Brasil, enfim. Claro, com certeza, entendi. E, bom, eu acho que realmente é uma pena que aqui nos Estados Unidos o português não seja muito popular. Sinceramente, acho que o português é um dos idiomas subvalorizado, né? Ou seja, desvalorizado, não muito apreciado, né? Ou seja, porque aqui é realmente o espanhol, o francês, ou talvez o alemão que você pode encontrar nas escolas, pelo menos quando eu estava no ensino médio. Acho que agora está mudando um pouco pelo chinês, talvez. Mas o que eu quero dizer é que quase nenhum ensino médio vai oferecer o português. Então, eu gostaria de te dar a oportunidade de tentar convencer os gringos por que é importante estudar o português, na sua opinião. Eu acho assim que todo mundo, uma vez na vida, deveria vir ao Brasil. Uma vez na vida. Ponto. Já é um excelente motivo, porque você vai vir ao Brasil e para você experienciar, eu acho que você consegue se conectar com as pessoas, com certeza, sem falar, mas a experiência é completamente diferente. Com certeza. E o Brasil tem uma cultura extremamente rica de música, de comida, lugares, a nossa natureza é incrível. Então, querendo ou não, ali, quando você aprende uma língua, a língua do nativo, da pessoa, do local, você atravessa a ponte. Você consegue atravessar a ponte e consegue ver as coisas de uma forma muito mais próxima, né? Você consegue se conectar com o coração das pessoas com quem você conversa e sai um pouco da superficialidade. Eu sei que muita linguagem a gente consegue se conversar pelos olhos, através do sorriso. As emoções comunicam muito, mas falar a língua da pessoa é atravessar a ponte. E eu acho que não tem maior, né? E eu acho que não tem maior declaração de amizade e de amor, né? Em você aprender a língua da pessoa. E não precisa aprender assim de uma forma perfeita, né? Às vezes é um bom dia, boa tarde e muito obrigada, né? Então, para mim, isso
você não precisa ser extremamente ambicioso, mas é uma oferta, né? Quando não tem essa coisa de quando você vai na casa de uma pessoa pela primeira vez, às vezes, né, você leva um presente, ou você é simpático, você é gentil. Eu acho que é uma boa oferta, né? Tipo, olha, eu aprecio, né? Eu aprecio a sua cultura, eu aprecio o seu país, eu aprecio a sua história. Eu acho que é um grande elogio, né? E eu acho que é uma boa forma, né, de iniciar qualquer tipo de relacionamento em uma viagem, principalmente, né? Que a gente sempre faz tantos amigos em uma viagem, então eu acho que é uma boa forma de conectar pessoas, né? Sim, sem dúvida. Bom, eu adorei a sua resposta e, sinceramente, falando da reputação dos brasileiros, acho que não tem um país que adora um não nativo tentando falar o idioma desse país do que os brasileiros, né? Acho que todos os brasileiros, não importa se você falar o idioma perfeitamente, os brasileiros realmente vão tentar te entender e adoram falar com um não nativo que está aprendendo o português, e acho que talvez seja porque o português não é um idioma muito bem falado no mundo fora do Brasil, então por isso talvez seja que os brasileiros realmente vão tentar te entender sem importar o seu nível, né? Você concorda? Eu concordo. Ou pelo menos a gente estava usando, eu usei a metáfora da ponte, né? Pelo menos até a metade da ponte a gente vai, né? Tá. Bem, a gente vai até metade da ponte, pega na sua mão e te traz, né? Mas isso é diferente dos outros países no mundo, pelo menos os Estados Unidos, eu vou falar da França, né? Esses países que têm essa reputação de, se você não falar o idioma perfeito, eles ficam um pouco chateados com você, sei lá. Então, realmente, esse estereótipo não é, ou seja, os brasileiros não seguem sim. A gente não liga, realmente. Isso. A gente não liga muito, porque a pessoa já está se esforçando tanto, né? Mas eu até pensei sobre isso já. Eu estou nesse processo de me tornar realmente uma professora de português, mais português como língua, ensinando para estrangeiros mesmo. E existe uma carência, Richard, assim, tipo de material. Lógico que existem excelentes livros e gramáticas de PLE, né? Português como língua para estrangeiro, mas ainda tem um material muito escasso no mercado. Então, sim. Eu já escutei muitos alunos falando assim, esforçados, né? Alunos autodidatas, falando assim: nossa, e você tem mais esse material? Porque eu não estou encontrando, né? Isso. Então, eu acho que também essa é uma limitação. Você já ouviu falar dos 3 M's do aprendizado de idiomas? Bom, a motivação, o método e o material, ou seja, o conteúdo, né? O material, o que você acabou de falar, é algo que, sim, no português não é tão fácil encontrar tanto material do que comparado com o espanhol, por exemplo. E, por exemplo, acho que é por isso que eu criei o meu canal, porque tem muitas pessoas nos Estados Unidos que estudam o espanhol e a mudança pelo português realmente não é tão difícil. Se você já sabe o espanhol, você pode aprender as diferenças e por isso eu acho que tem muito potencial o português, ou seja, tem muitas pessoas que podem aprender o português, simplesmente não sabem onde encontrar o material, né? Como você falou. Por isso que o meu método pelo Instagram é esse método por dicas, né? Quick tips, né? Dicas rápidas e para a pessoa sentir que ela está evoluindo, né? Ela sentir que ela está avançando, apesar de não ter um método tão bem estruturado, não ter um livro, não ter, claro, né? Para que um autodidata ele consiga, olha, em 30 dias eu aprendi 30 expressões em português. Olha que interessante, né? E a pessoa e meio que se organizando, né? Então, isso, mas que essa legal. parte de material realmente existe mesmo. Com certeza. E você sabe, bom, você tem algumas dicas, algumas gírias talvez preparadas para a gente hoje? Olha, tem algumas gírias que eu dou essa dica quase todas as aulas para meus alunos, porque são gírias assim que a gente fala no dia a dia.
Só que se você traduzir literalmente, não vai fazer sentido. Mas você vai escutar todo brasileiro falar. Uma que eu já observei que você usa já é o beleza. Tá. Beleza, né? Beleza. No sinônimo, tipo, não, tudo bem, tá ok, tudo bem, né? E a gente responde, beleza? Beleza? E aí a resposta, beleza. Beleza. Né? A pergunta e a resposta. A Sim, outra... simples. Simples. Então, é uma coisa tão simples, né? E um estrangeiro falando, a impressão que dá é que ele já está assim, no dia a dia. Nossa, você mora Claro. aqui, né? A impressão que dá é que ele já está inserido ali no contexto. Mas você provavelmente não vai encontrar beleza em um livro de gramática, né? Não, você não vai encontrar. Isso, sim, por isso, mesmo que seja muito fácil, é muito útil ao mesmo tempo, né? Sim. Tem muito essa coisa da oralidade, né? Que você não vai encontrar nos livros. Mas não quer dizer que a oralidade, né, essa comunicação oral, seja menos funcional, menos importante. Sim. Claro. A outra que eu gosto muito de falar é o de boas, né? Que tipo, eu acho que é o tipo I'm chilling, talvez, né? Então acho que boas. Não é uma frase que eu uso. É informal. Você não falaria isso para o seu chefe, mas com todo o resto você usaria. Então, sei lá, você me liga, Carol, bora conversar hoje vamos fazer uma entrevista, vamos conversar? O que você está fazendo agora? Ai, Richard, não estou fazendo nada, eu estou de boas aqui em casa. Ok. I'm chilling at home. Eu estou de boas em casa. Muito útil. É muito útil. Sim, extremamente útil. Fala. Você me mandou uma mensagem antes da nossa conversa onde você falou show, que é uma palavra que eu escuto, mas eu sou um pouco tímido de usar, porque eu não sei se fica muito informal, onde eu posso usar isso. Você pode explicar como usar show de uma forma mais natural? Show, para mim, é um sinônimo de beleza. Tá. Então, eu acho que... Não é menos formal. É menos formal. É menos formal. Você talvez não... Mas eu acho que eu falaria, dependendo do meu grau, dependendo do chefe, eu falaria até com o chefe. Show, beleza, pode deixar que eu faço. Sem problema, sem problema, show. Sim, entendi. Então, que bacana. Eu falaria assim. Detalhes, né? Detalhes que tornam a comunicação muito mais fluida. Sim, é para você sentir mais, não apenas natural, mas mais engraçado, mais divertido falar desse jeito, mais divertido do que falar como um livro, né? Quando algumas pessoas me falam, você fala o português até melhor do que os nativos, aí eu digo, isso não é a minha meta. A minha meta é falar mais como um nativo, não mais refinado do que um nativo, né? Entendeu? Engraçado essa observação. Nossa, não era a minha meta. Exato. Mas eu entendo. É um elogio, realmente, mas ao mesmo tempo eu estou tentando não falar tão refinado, né? Mas daí porque a gente sabe que muitos alunos estudam a gramática, estão lendo todo dia as regras e tudo isso, e o português realmente é um idioma complicado, mas na verdade, quando eu li algumas regras gramaticais, eu percebi que até os brasileiros não seguem todas as regras gramaticais, e para mim, isso é a coisa mais difícil, é aprender quando eu devo falar errado, entre aspas, quando eu devo falar de uma forma não tão correta, segundo os livros gramaticais. Mas, na sua opinião, qual é a coisa mais difícil para os alunos do português aprenderem da gramática, ou sei lá, sobre o português? Nossa, essa é fácil. Subjuntivo. Tá. O subjuntivo, né, que é o se eu quisesse, talvez ela queira, né? Talvez eu viaje. Então, é o subjuntivo. Eu concordo com você, realmente, tem uma parte da gramática que ela não é praticada na oralidade, talvez na escrita, né? Ela é realmente... Eu acho que um português bem escrito, eu não abro mão. Eu realmente acho que você tem que saber escrever muito bem. Mas a maioria dos meus alunos, eles querem atingir uma eficiência oral, verbal. Isso. Então, é o meu caso.
Isso é a minha meta, é simplesmente a comunicação oral. Acho que isso é mais o meu propósito de conhecer o Brasil, de conhecer brasileiros. Eu não mando muitas mensagens. Se mando mensagens, são mensagens de texto, né? Então podem ser muito informais e devem ser mais informais. E por isso eu acho que realmente aprender a cometer alguns erros, mas os erros que os nativos cometem é algo importante, pelo menos na minha opinião. Mas o que você falou sobre o subjuntivo, com certeza, porque até para mim, como alguém que fala o espanhol, e no espanhol eu domino o subjuntivo no espanhol, mas o subjuntivo no português é ainda mais complicado, né? Pelo futuro, subjuntivo do futuro, como você acabou de falar. Isso, às vezes, eu fico na dúvida se deve ser se tiver, se tivesse, se tem, ou seja, porque dependendo do caso pode mudar, e isso é realmente bem complicado. Eu concordo. Grande parte dos meus estudos de português, assim, eu sempre gostei, eu sempre fui uma boa aluna de português na escola, eu sempre gostei de estudar. Antes de estudar língua estrangeira na escola, eu era a aluna que ficava ali no pé do professor de português, anotando tudo, estudando muito gramática, então para mim foi fácil passar isso para frente. Mas okay. Que legal. Isso já foi fácil para mim, mas realmente eu sempre explico isso para os meus alunos. Olha, eu estou te ensinando assim, essa é a prática oral, mas o formal, a língua culta, ensina isso daqui. Então, eu sempre explico isso para eles, porque realmente, se eles, igual você falou, se eles falarem um português extremamente correto, eles vão causar um atrito na comunicação, vai ser um ruído. Vão criar uma barreira, ou seja, vai ser um pouco, vai ficar formal demais, simplesmente. A pessoa fala assim, por que você está falando assim? Provavelmente. Por que você está falando assim? Estou falando com uma pessoa ou com um livro? Não sei. Fica tranquilo, relaxa, pode falar normal. Sim. E às vezes a outra pessoa vai dizer, mas realmente não sei falar mais tranquilo, mais informal, né? E isso é difícil para um não nativo. Eu não estou me burlando dos não nativos que não conseguem falar informalmente, porque realmente eu acho que isso é a coisa mais difícil, porque você provavelmente está estudando as regras gramaticais e os livros, ou seja, os livros didáticos têm essa meta de te ensinar a gramática, mas você precisa buscar o conteúdo autêntico para aprender realmente como as pessoas falam, né? Olha, eu acho que uma boa... desculpa te interromper. Não, pode falar. Eu acho que uma boa dica que, para quem estiver estudando gramática sozinho, gramática da língua portuguesa, existem gramáticas para estrangeiros. Então, você não precisa necessariamente pegar a mesma gramática que eu, Caroline, usei na minha escola, né, como nativa. Então, a abordagem é completamente diferente, é muito mais didática, né? Então, eu recomendo a pessoa pegar uma gramática português como língua estrangeira e começar daí, se essa for a decisão dela, né? Tá, entendi. E, bom, falando do subjuntivo, acho que a gente poderia ficar falando toda a noite, né? Mas acho que... Falando mal do subjuntivo, né? Não, simplesmente tentando entender o subjuntivo e todas as regras, né? Mas acho que o nosso bate-papo, a nossa entrevista, esse vídeo ficaria muito longo, né? Mas acho que a gente vai encerrando esse bate-papo, mas antes de terminar, eu gostaria de te dar a oportunidade de novo de falar onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Eu tenho um perfil ativo no Instagram e no Facebook e na plataforma iTalk. No Instagram é @TalkToCarol. No Facebook também, facebook.com/TalkToCarol. E no Instagram, o meu nome como tutora é Carol Soares, Carol com K e Soares. E jogando meu nome, vocês vão me encontrar. Em breve eu vou ter meu site, aí vai ser mais fácil ainda, mas cenas dos próximos capítulos. Mas pelo Instagram, vocês com certeza me acham. Beleza. Bom, acho que a gente prometeu um bate-papo muito interessante, muito legal. Eu acho que a gente teve um bate-papo Atingimos muito legal. Nossa meta. Isso, exato. Então,
sinceramente, obrigado, Carol, por estar comigo hoje. Foi muito interessante. Eu aprendi um monte de coisas e eu acho que as pessoas também aprenderam muito e agora eles vão te seguir nas redes sociais e bom, acho que a gente se fala logo e até a próxima. Se fala logo. Até a próxima, Richard. Um beijo Tchau, a tchau. todos. Tchauzinho. Tchau, tchau.